Então agora a gente vai tratar do atributo autoexecutoriedade. Professor, o que vem a ser a autoexecutoriedade? Gente, quando falar desse atributo aqui, autoexecutoriedade, saiba o seguinte, que a administração pública põe em execução seus próprios atos sem necessidade ali de intervenção do Poder Judiciário. Por exemplo, a Anvisa, que é a agência sanitária, ela vai lá no restaurante e verifica que ele não está higiênico, e verifica que ele tem ali alimentos vencidos. O que ela faz? Ela abre um processo administrativo e pratica ali um ato de interdição daquele estabelecimento e aquele estabelecimento agora vai estar fechado. Ela precisou do Poder Judiciário para fazer isso? Não. Então, no momento que está interditando aquele estabelecimento, saiba que aquele ato está coberto de autoexecutoriedade, está sendo executado sem necessidade do Poder Judiciário. Então, tu vai colocar o seguinte, que autoexecutoriedade, tu vai colocar uma seta aqui, a administração pública põe em execução, a administração pública põe em execução, põe o que em execução, professor? Seus próprios atos. Põe em execução seus próprios atos. Tu vai colocar bem aqui, sem a necessidade do quê? Sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. E grava bem isso na tua mente, porque a banca cobra demais. Grava porque você não pode errar esse tipo de questão. Então veja que o atributo da autoexecutoriedade dá a possibilidade para a administração executar os seus próprios atos sem precisar do Poder Judiciário. Beleza? Então, grava bem que é sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Outro ponto que eu quero que tu grave bem aqui, faça até um risco, dá uma grifada, que quando eu falo por em execução, a administração pública põe em execução. Eu estou falando que já estou executando o ato. Grava bem essa palavra, porque eu quero que você compare com outro atributo lá na frente que a gente vai estudar, que a banca adora fazer o quê? Uma pegadinha. Então, autoexecutoriedade põe em execução sem a necessidade do Poder Judiciário. Ah, professor, em qualquer caso? Não. Tu vai colocar o seguinte, que somente nos casos previstos em lei. Nos casos previstos em lei ou em caso de urgência. Casos previstos em lei ou em caso de urgência. Tranquilo? Então veja que a administração pública pratica um ato e põe em execução. Ah, professor, tem uma conclusão. Qual conclusão? De que a administração pública pratica um ato com autoexecutoriedade e que esse atributo não está presente em todos os atos administrativos? É exatamente isso que você pensou. Então, tu vai colocar o seguinte, que a autoexecutoriedade, ela não está presente, em todos os atos administrativos. Em todos os atos administrativos. Então grava bem o seguinte, essa informação, que ela não está presente em todos os atos.
que a banca vai falar? Que a autoexecutoriedade está presente em todos os atos administrativos. Está correto? Incorreto. Beleza, professor. Só isso? Não. Tem um ponto aqui que entra na divergência doutrinária, mas a gente já vai trabalhar como a banca cobra. Como assim, professor? Tu vai puxar uma setinha para cá e vai colocar o seguinte, que a autoexecutoriedade vai se dividir em executoriedade e exigibilidade. Ah, professor, é tanta coisa que a gente tem que saber. Calma que depois que o dinheiro estiver na conta, tu não vai nem lembrar que tu estava vendo essa videoaula no YouTube. Se Deus quiser, tu não vai ver no futuro essa videoaula, porque tu vai ter sido aprovado já, tu vai estar viajando, gastando tudo. Então, professor, o que é a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é esse conceito. E a executoriedade, gente, essa executoriedade aqui, tu vai colocar, primeiramente, tu vai fazer uma cercadura para ficar bonitinho no teu caderno. Tu vai colocar o seguinte, que a executoriedade, tecnicamente falando agora, ela é os meios diretos de coerção. Então, coloque aí que a executoriedade é os meios diretos de coerção. Como assim, professor? O que é meio direto de coerção? Chega lá, a administração pública dá uma bicuda? Não. Meio direto de coerção. Por exemplo, lá está o indivíduo estacionado no lugar equivocado, ou seja, estacionou na vaga de deficiente, por exemplo. Chega lá o policial e fala o seguinte, você vai tirar esse carro daqui. Ah, não vou. Primeiro leva um peteleco na cara, é o seguinte, toma, filha da mãe, e chama o guincho. Pega o guincho e tira o carro dele, ou seja, o ato de tirar o carro dele naquele momento é a execução direta do ato, ou seja, é um meio de coerção direta. Eu retirei o carro dele e coloquei no guincho. Então eu pus em execução um ato administrativo, ou seja, eu coloquei ali de forma direta para tirar aquele carro. Então isso se chama executoriedade. Aquele ato praticado de tirar o carro e colocar no guincho é dotado de executoriedade, ou seja, um meio direto de coerção. Então tu vai grifar esses meios diretos. E o que a banca vai te falar? Que executoriedade é um meio indireto de coerção. Não, você sabe o seguinte, vai lembrar do guincho. Estava o carro mal estacionado, a administração pública foi e guinchou esse carro. No momento que ela guincha esse carro, esse ato administrativo ele está dotado de executoriedade. De boa, tranquilo. Beleza, professor, agora fala para mim o que é exigibilidade, que vem ser essa exigibilidade aqui, que parece muito com o de cima, mas não é. Gente, exigibilidade, tu vai colocar o seguinte, que ela é um meio indireto de coerção. Então tu coloca aqui meios indiretos de coerção. Então, se a executoriedade é um meio direto de coerção, a exigibilidade são meios indiretos de coerção. Ah, professor, dá um exemplo. Por exemplo, tá o carro ali mal estacionado. O seu policial chega lá, senhor, você tem que tirar seu carro. Ah, não vou tirar, não sei o que, filha da puta, não sei o que, papapá. Chega lá e aplica uma multa. Eu aplico uma multa lá nesse camarada. A administração pública tirou o carro dele de lá? Não. Ela aplicou uma multa. Coagiu o infrator? Coagiu, só que de forma indireta. Então, quando coagiu de forma indireta por meio da multa, saiba que aquele ato está dotado de exigibilidade. Então, tu vai colocar como exemplo aqui da exigibilidade, exemplo, a multa.
Então grava bem esse exemplo aqui, que ele não cai, ele despenca na prova, ele vai cair na tua prova, o aluno vai errando, porque não lembra que a multa, ela tem a exigibilidade. A multa não tem executoriedade. Por acaso aquele papel arrancou, tirou o carro ali do meio? Aquele papel da multa? Não. Tu meteu o papel embaixo e arrancou o carro? Não. Então, aquela multa, ela é o meio indireto de coerção, diferente de direto, que é executoriedade. Então, se a banca falar, que ela vai falar para você o seguinte, que determinado indivíduo estava mal estacionado e o policial aplicou uma multa. A multa, nesse caso, é dotada de executoriedade. Correto? Não. Errado, porque a multa é dotada de quê? Exigibilidade. Então, você que vai fazer concurso da Polícia Rodoviária Federal, você que vai fazer concurso da Polícia Federal, você que vai fazer concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, tu fica ligado com esse ponto aqui, porque você atua praticamente de forma direta. Multa é um meio de coerção indireto, multa é exigível, é exigibilidade. Tranquilo? De boa? Então veja que a gente trabalhou aqui a auto-executoriedade de forma profunda. Duvido tu errar uma questão. Só não vai me errar a questão com o assunto no teu caderno, cristão. Então, acabou essa aula, pega o teu caderno e tu vai ler o caderno. Tranquilo? E agora, professor? A gente estudou presunção de legitimidade, auto-executoriedade e agora qual que vem? Imperatividade. Então, você dá uma pausa no caderno, beleza? Dá uma pausa no vídeo, porra de caderno, dá uma pausa no vídeo, copia no teu caderno que eu vou apagar aqui. Vou apagar e você agora vai estudar o que? A imperatividade. O que é ser imperativo, professor? O que é ser imperativo? Sair socando todo mundo por aí? Não, relaxa. Que imperatividade como atributo é simples e você não vai errar. Então tu vai colocar aqui imperatividade. Imperatividade. O que é essa imperatividade, professor? O que vem ser a imperatividade? Deixa eu fazer a cercadura aqui, né, para ficar bonitinho o esquema, para ficar organizado. O que é imperatividade, professor? Gente, imperatividade é a capacidade da administração pública impor os seus atos sem a concordância do particular. Como assim? Quando a administração pública ela pratica ali um ato administrativo interditando ali o acesso a uma rodovia, ela perguntou se você concorda? Não, ela só praticou porque esses atos são dotados de atributos e um deles é a imperatividade. É praticar o ato administrativo e impor ao particular sem a sua concordância. Então, se tu ficar puto, vai ter dois trabalhos: ficar puto e desficar puto. Então, por quê? Porque esse ato administrativo ele tem imperatividade. A administração pública pratica e impõe a você sem a sua concordância. Então, coloque aí que a imperatividade, a administração pública impõe o ato administrativo, impõe o ato administrativo ao particular sem a sua concordância. Sem a sua concordância. Beleza, professor. Não posso mais fazer porra nenhuma que até a administração pública me manda. Não basta minha mulher me mandar, agora vem a administração pública e quer me mandar. A administração pública manda, ela pratica um ato, ela impõe um ato ao particular, impõe um ato a você sem a tua concordância. Agora grava bem isso. Qual é o atributo que impõe ao particular
o ato administrativo sem a sua concordância. Então, tu vai grifar aqui. Impõe o ato ao particular. Então, ela impõe o ato ao particular sem a sua concordância. É essa palavrinha aqui que vai definir o que? A imperatividade. Então, quando você ouvir falar da imperatividade, saiba o quê? Que o particular está recebendo ali um efeito do ato administrativo sem a sua concordância. Não concordou? Beleza, não interessa. Vai ter que aceitar. Então, a imperatividade está presente em todos os atos? Não. Ela não está presente nos chamados atos concessuais. Então, tu vai colocar bem aqui uma seta e vai colocar o seguinte, que a imperatividade não está presente onde? Nos atos concessuais. Então, a imperatividade não está presente nos atos concessuais. Quais são os atos concessuais, professor? Quais são? Fala para mim. Eu não sei, lá não estudei espécie normativa de ato concessual. Por exemplo, uma licença, uma autorização, uma permissão. Isso aqui é o que? É um ato concessual. O que é um ato concessual? Porque qual é a lógica que não tem imperatividade? Porque ato concessual, ou seja, os atos negociais, a vontade da administração pública coincide com a do particular. Ou seja, o particular também quer aquilo que está sendo praticado. Então, ele concorda com aquilo também. Então, é por isso que nos atos concessuais não está presente a imperatividade. Tranquilo? De boa? Finalizou, professor? Não. Você vai puxar uma seta do lado para finalizar aqui o estudo dos atributos e vai colocar tipicidade. O que vem ser a tipicidade, professor? O que vem ser a tipicidade? Fala o seguinte, que a prática do ato administrativo, o ato administrativo, ele está correspondendo a uma figura previamente ali em lei. Ou seja, o ato administrativo que foi praticado tem uma previsão legal, corresponde a uma figura prevista em lei. Por exemplo, se é concedido ali ao servidor uma licença para tratar de interesses particulares, saiba que aquele ato de licença ele está previsto na lei, ou seja, quando eu concedo a licença, o ato administrativo que concede, saiba que esse ato ele tem uma figura previamente lá descrita na lei, que é a licença para tratar de interesse particular. Então, quando fala tipicidade, é que há previsão legal. Então, coloque isso daqui no teu caderno, que a tipicidade, o ato administrativo corresponde a uma figura previamente definida em lei. Previamente definida em lei. Ou seja, está previsto na lei, é uma figura, é o enquadramento ali do ato com a lei, ou seja, é ali o atributo da tipicidade. Quando a banca cobra, ela cobra muito simplesinha, ela só cobra o seguinte, que o ato praticado corresponde a uma figura previamente definida em lei. Então, esses foram os atributos do ato administrativo.
Eu espero que vocês tenham compreendendo. Se você está com dúvida, coloca nos comentários. Saiba que as questões vão estar aí no meu canal do Telegram. Vou estar postando as questões hoje à noite e você vai praticar. Se você chegou aqui nesse vídeo, saiba que da forma que você chegou, você não vai sair. Você vai sair preparado para as questões de direito administrativo, beleza? Então, novamente reitero, se é novo no canal, inscreva-se nesse canal aí, compartilha com os amigos. Tá gostando? Deixa o joinha aí, porque o joinha colabora bastante para o vídeo crescer e ali alcançar um maior número de pessoas. Tranquilo? Então, bons estudos, fica com Deus, forte abraço, até a próxima.